Muito boa tarde, tudo bem por aí? Como foi o dia? Como está sendo a semana? Início de semana, mais próximo de um feriado, como é que estão as coisas para vocês? A quaresma é geralmente um momento de introspecção, de tensão, para todos aqueles que são ligados à figura de Jesus, mas também de expectativa frente ao momento mais luminoso da sua vida, a ressurreição. Muito interessante viver esses tempos em esperança, em abertura de espírito, em disponibilidade afetiva, em investigação do que Deus está querendo ensinar para a humanidade como um todo e para cada um de nós em especial. Hoje, vamos continuar o nosso estudo a partir de O Consolador, de Emmanuel e Chico Xavier, um livro fantástico, 411 perguntas, sobre as conquistas humanas no campo da ciência, da filosofia e da religião, sob o ponto de vista espiritual. Como entender os avanços, as questões desses três campos do conhecimento, fabulosos todos eles, na perspectiva, com o olhar da eternidade. É um convite fabuloso. Temos gostado muito do que temos feito até agora. Já fizemos 60 perguntas e apreciamos, estudamos as respostas de Emmanuel. E agora vamos para a pergunta número 61, discutindo um tema, vejam só, 60 anos depois de lançado esse livro, que é da década de 40, 65 anos, o tema continua extremamente atual e desafiador. Hoje vamos falar sobre racismo. Falar sobre racismo e, por extensão, sobre todas as outras formas de discriminação por sexo, por classe social, por nacionalidade, por religião. Todas as outras formas de fragmentação. Vamos analisar, na verdade, a origem de todos os males. No budismo tibetano se fala da grande ilusão da separatividade como origem de todos os males. Os espíritos revelaram a Kardec e a toda a humanidade que há mesmo uma origem de todos os males, que eles denominam o orgulho e o egoísmo. Se alguém estiver vendo uma divergência insanável entre as duas posições, eu ofereço um outro olhar. Nós temos dois eus. Como disse Paulo de Tarso, um homem velho e um homem novo, como diz a psicanálise, o ego e o self. Como diz o budismo, o eu maior e o eu menor. Trazemos uma máscara e um rosto, todos nós, um eu social, um eu aparente e um eu essencial, como proclama em aparência e essência a filosofia.
Vejam como são convergentes os saberes para essa verdade. Do ponto de vista espiritual, a raça, a classe, a nacionalidade, todas as fragmentações, todas as separatividades, todos os orgulhos, os egoísmos, todas as máscaras, são roupas. E assim como uma pessoa que está com roupa preta não é preta, uma pessoa que está com roupa amarela não é amarela, também nós não somos homens nem mulheres, brancos nem pretos, ricos nem pobres, brasileiros nem estrangeiros, de uma religião ou de outra. Nós apenas estamos nessa vida vestidos, digamos assim, com essas condições. O olhar espiritual. Há o olhar espiritual, o olhar que nos situa todos em nossa essência, em nosso eu maior, em nosso homem novo, como espíritos. E o espírito não obedece a nenhuma dessas roupagens, não se reduz a nenhuma dessas roupagens. Veremos na perspectiva espiritual um grande convite, um profundo convite à pacificação, à paz interior, à paz profunda. Como discriminar uma pessoa pela cor da pele? Seria como querer agredir as pessoas que não estivessem com a sua cor. Como eu posso agredir alguma pessoa que esteja com uma cor diferente da roupa que eu estou usando, se no meu armário há roupas de todas as cores? Se eu hoje estou de verde, amanhã estou de amarelo, depois de amanhã estou de vermelho, como querer agredir quem está com uma roupa de cor diferente? Do ponto de vista espiritual, é exatamente isso que acontece, não é? Nessa vida, eu vim como homem, mas isso não me dá o direito de menosprezar mulheres. Eu vim como branco, mas isso não me dá o direito de menosprezar negros, pretos, até porque, nem se eu vim rico, menosprezar pobres. Até porque esse menosprezo, esse mau uso, essa má vivência de uma posição, e essa má vivência se define pela incapacidade de empatizar, de colocar-se no lugar do outro, de fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Quando não conseguimos fazer esse trânsito do olhar egoísta para o olhar empático, pela boa vontade, somos levados a fazer essa viagem do eu para o lugar do outro pela reencarnação. De forma que o ser que maltratou mulheres, julgando-se homem, pode renascer mulher, e o rico renascer pobre, e o racista branco renascer preto. E o palestino renascer judeu e o judeu renascer palestino. Qualquer um que refletir sobre a vida na perspectiva espiritual só poderá pacificar-se. E isso é imprescindível nós entendermos agora. Sob esse ponto de vista, vamos estudar então, hoje,
a questão do racismo. Se você se percebe com esses conteúdos, parabéns. Parabéns não, é claro, por ser racista, por discriminar pobres, pessoas de outras religiões ou nacionalidades. Claro que isso não é um orgulho, mas deve ser muito valorizada a pessoa que se reconhece racista, que se conhece discriminadora, porque só quem tem problema pode ter solução. Assim como o alcoólico jamais se curará se não admitir que é alcoólico, o racista jamais avançará se não admitir o racismo. E como todos nós, por sermos primitivos, por estarmos encarnados na Terra, por estarmos num meio todo ele discriminatório, necessariamente todos nós temos algum grau de discriminação em frente aos outros e, consequentemente, de violência, porque toda violência parte de uma discriminação. Por sermos ou por estarmos assim, e é fundamental que nós reconheçamos para podermos melhorar. Sem nos reconhecermos, não haverá melhoria possível. Todos nós precisamos demais refletir sobre isso. Quantas vidas precisaremos se discriminarmos mulheres negras, pobres? Precisaremos voltar como negros, como mulheres, se discriminarmos lixeiros, coletores de lixo, árabes. Como há inúmeras facetas humanas, precisaremos reencarnar em todas elas para podermos superar? E aqueles que renascem como pobres e discriminam pobres? Mulheres e discriminam mulheres? Pretos e discriminam pretos? Eles não estão indicando que nem todos aqueles que vivem numa certa condição têm a devida consciência? Precisaríamos de vidas sem fim, sem esperança, para conseguirmos superar os nossos preconceitos, nossos orgulhos, nossas discriminações. Por outro lado, essa é a má notícia. Por outro lado, a boa notícia é que todo aquele que, pela boa vontade, pelo olhar generoso, compassivo, espiritual, superar as máscaras para lidar com os rostos, olhar em todas as criaturas humanas, espíritos. Você, minha amiga, meu amigo, é tão espírito quanto eu. Não importa a sua cor, a sua classe, a sua profissão, a sua religião. Quanto tempo demoraremos para, mais do que intelectualmente, sentir isso? Que o Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita no outro. Só assim poderemos amar o próximo como a nós mesmos. Só assim poderemos cumprimentar o outro com o namastê, o Deus em mim. Ama o Deus em ti. Só assim cumpriremos nosso destino de luz e de amor. Então estudemos. Pergunta 61. Como devemos encarar a política do racismo? A política, a atitude, o racismo que está nas leis, nas polícias, nos locais de trabalho.
nas religiões? Qual é o olhar espiritual sobre essa chaga humana, origem de toda violência? A resposta de Emmanuel vem nos seguintes termos: se é justo observarmos nas pátrias, e estenderíamos nas cidades e até nas famílias, o agrupamento de múltiplas coletividades, numa pátria há, não importa a quantidade, mas pessoas de múltiplas tonalidades de pele, de múltiplas opções sexuais, ou posições ou identidades sexuais. Numa nação há pessoas de múltiplas classes, múltiplas profissões, múltiplas religiões. Assim, numa cidade, numa nação ou na terra. Então, se é justo observarmos nas pátrias ou em qualquer coletividade o agrupamento de múltiplas identidades, múltiplas características, pelos laços afins da educação e do sentimento, então nós nos agrupamos pela educação, pela razão, pela racionalidade, já que não há razão alguma para diminuir uma pessoa por qualquer motivo que seja, mas também pela empatia, pela fraternidade, nesse caminho lindo para o amor que tão bem sinalizou Jesus Cristo. A política do racismo deve ser encarada como erro grave, que pretexto algum justifica. Eu nasci num estado onde a ampla maioria é de brancos. Eu nasci numa família que discrimina pessoas de outras religiões. Claro, há uma lei de inércia na mente humana. Tudo que anda de um jeito tende a continuar daquele jeito. Diz o ditado, e tinha uma música popular que falava assim: pau que nasce torto, morre torto. Mas eu não sou pau, posso me regenerar. Olha que precioso isso. Sim, há uma lei de inércia que ameaça tudo de permanecer do jeito que está. Mas há uma lei de progresso também. O universo está em expansão. Tudo está em evolução. Como os animais, como a criação humana, como disse Charles Darwin. A astronomia aponta o universo em expansão, tudo progride. E nós, entre os seres da criação, os seres humanos, estão entre aqueles que mais pensam, que mais questionam, que mais têm capacidade de promover a sua própria expansão e evolução. Nós precisamos nos perceber, precisamos nos questionar, ficarmos alertas se o nosso meio, tendo características discriminatórias, porque reconhecendo essa forte influência do meio, precisamos nos observar com muito mais atenção. Assim como um alcoólico que for numa festa open bar, precisa ficar muito vigilante. Um sexólatra que for num ambiente de permissividade sexual precisa ficar muito alerta. Um consumidor compulsivo que
for a um shopping center, for a uma Black Friday, precisa ficar extremamente vigilante e assim por diante. Nós, quando admitimos, e somente quando admitimos o nosso preconceito, a nossa fragilidade, o nosso egoísmo, temos condições de segurar o nosso cavalo, para que ele não desembeste e nos derrube. Decifra-me ou te devoro, desafiavam-nos os sábios da antiguidade através das figuras da esfinge, um ser meio animal, meio humano. Nós, reconhecendo-nos na nossa primitividade, mas também reconhecendo-nos na nossa humanidade, desafiemos a nossa sombra com a nossa luz, desafiemos o nosso animal com a nossa humanidade, desafiemos o nosso orgulho com a nossa fraternidade. Não para nos punir, para nos diminuir, para nos desmerecer, mas observar o tanto de infelicidade, de doença, de violência que emerge das discriminações, das fragmentações, do orgulho e do egoísmo. Como alertam todas as doutrinas, mas citamos aqui o budismo tibetano e o espiritismo. Alertemo-nos, seguremos nosso animal, decifremo-nos, autoconheçamo-nos, para não recair em tentações e assim livrarmos-nos de todo o mal, como promete Jesus na oração do Pai Nosso. Apenas quando não cairmos em tentação, nos livraremos de todo o mal. Porque toda a contrariedade, toda a doença, toda a crise dolorosa vivida é remédio para uma doença. Provém de termos no passado, nessa vida ou em outras, caído em tentações. Se nós queremos, e ninguém pode desejar o contrário, livrarmos-nos de todo o mal, precisamos aprender a não cairmos mais em tentações. E a grande tentação, a tentação das tentações, é o orgulho, o egoísmo, a ilusão da separatividade, a discriminação, o preconceito. Investiguemos essa verdade. Nós somos seres espirituais, apenas momentaneamente vestidos dessa ou daquela forma. E não há lógica nenhuma para alguém se identificar com a sua roupa e dizer: eu sou branco, eu sou preto, eu sou vermelho, eu sou verde, se é apenas uma roupa. Muito menos, sendo você verde, atacar os vermelhos. Ou, sendo você vermelho, atacar os verdes. Porque você não é vermelho nem verde, você apenas está. Que essa força, que essa consciência, que essa verdade banhe fundo nossas almas. E assim como o amor cobre a multidão dos pecados, como prometeu Jesus, que a realidade espiritual, que a verdade espiritual dissolva nossas máscaras, nossas fronteiras, nossas separatividades, nosso orgulho e nosso egoísmo. Que a terra toda receba na água viva, que é Jesus Cristo, redivivo, na perspectiva do espiritualismo, o remédio, o doce remédio do amor, que vai nos revolucionar para
a paz. Graças a Deus, que assim seja, pacifiquemo-nos a caminho de amarmos. Que essa nossa oração chegue a todos os seres da terra. Muito boa noite, Rose Lanziotti, Eliane Lauri, Mônica Silva lembrando dos amigos encarnados e desencarnados, das vítimas das guerras e dos desastres climáticos. Dando também o seu boa noite a todos. Andréa Santos lembrando de diversos amigos, que todos eles recebam nossas melhores luzes, nossa melhor energia, essa energia que não parte de nós, mas que vem de mais alto e recebe aqui, pelo nosso reconhecimento, pelo nosso amor, um impulso de energia para atingir todas as pessoas que assistem ao vivo, que assistem em gravação e que não assistem, mas estão na população geral da criação da Terra. Enir Cajazeira, que pede vibrações pela saúde do seu filho Felipe. Andréa Santos e Adelaide Dias. Todos recebam a nossa saudação e recebam esse convite de nos confraternizarmos como espíritos que somos, deixando de lado todo esse não ser ao qual até agora, pelo preconceito, pela violência, pela discriminação, nós temos nos apegado e violentado. Paz na terra aos seres de boa vontade. Que assim seja, graças a Deus, amanhã continuaremos esse estudo falando sobre a promoção da morte. Como encarar as diversas formas aceitas e não aceitas de promoção da morte. O não matarás é o assunto de amanhã. Grande abraço a todos, ótimo final de dia e até amanhã.